Bom dia, telespectadora. Bom dia, telespectador. O jornalismo e a cultura andam sempre de mãos dadas, juntos. E para falar, responder perguntas sobre essas duas atividades, a TV Master, há 9 anos, a única toda nossa, por intermédio do programa Tribuna da Mídia, que eu modestamente apresento, trouxe hoje aqui Eládio Holanda, jornalista e escritor. Bom dia. Bom dia, Heraldo. Satisfação estar aqui. Mais uma vez na TV Master, né? E uma grande honra estar no seu programa. Nós aqui nos sentimos plenos de alegria, de satisfação com a sua presença tão ilustrada. Como de sempre, eu sou ligado às origens familiares. Naturalidade e sobrenome Holanda, do Alto Sertão? Na verdade, assim, o meu pai, Argemiro, né, que o senhor conhece, ele é de Quixadá, né? Ceará. Quixadá, no Ceará. E toda a minha família é de Fortaleza. Só que eu nasci aqui em João Pessoa. Só que logo com 1 ano de idade, minha mãe foi morar em Fortaleza. Então, na verdade, todo mundo até pergunta, você é cearense pelo Tem sotaque? duas pátrias. Tem 2 pátrias, é. Aí, passei minha vida toda em Fortaleza até os 16, 17 anos, quando eu voltei a morar aqui em João Pessoa. Para que a telespectadora e o telespectador tenham uma real dimensão de sua formação acadêmica, o senhor poderia fazer uma narrativa dela? Posso. Na Dos verdade, primeiros estudos, das primeiras letras até a graduação. Assim, eu estudei em colégio de freira, né, no Ceará, o Santa Maria Gorete, que era um colégio muito conceituado na época. Formação religiosa ou tem formação Religiosa, né, que eu acho que hoje é muito importante, né, que as pessoas estão esquecendo muito. As pessoas estão esquecendo muito. E, assim, sou jornalista e também formado em gestão comercial, né. E como o senhor avalia o nível dos nossos cursos de jornalismo aqui na Paraíba? Olha, o nível é muito bom. Eu acho que o problema daqui da Paraíba é porque, às vezes, as próprias pessoas que trabalham aqui no meio do jornalismo, às vezes não acreditam no potencial que tem. E elas têm que colocar para fora o potencial que elas têm. Acreditar nelas mesmas, entendeu? Às vezes a gente dá espaço para gente de fora, quando aqui mesmo tem grandes talentos, né? A TV Master, há 9 anos, a única toda nossa, por intermédio deste programa, o Tribuna da Mídia, inicia a entrevista com Eládio Holanda, jornalista e escritor, aliás, bastante fértil. É autor de 49 livros. Eládio, abordemos de forma estanque o jornalista, inicialmente. Uhum. Trabalha em algum órgão de comunicação impressa ou só virtualmente? Não, só virtualmente. Eu escrevo para o site Recanto das Letras, né, artigos. Eu tenho, acho que cerca de 4.000 artigos publicados, mais de 150.000 leituras no site Recanto das Letras, que, na verdade, Heraldo, foi onde tudo começou. Porque eu comecei escrevendo no site Recanto das Letras, aos poucos. A propósito, desculpe interromper, a propósito, onde está sediado esse site? Onde é a site sede? É de São Paulo. São Paulo. São Paulo. Prossigamos, por favor. E através de uma amiga minha de Recife, eu sempre gosto de falar o nome dela, porque eu sempre estou com ela, né? Elis, ela é cantora. Ela disse, rapaz, você devia divulgar suas poesias. E eu guardava os artigos, as poesias e não divulgava para ninguém, né? Fazia para mim mesmo. Aí você devia divulgar, coloca nesse site. Aí ela fez a indicação do site e de lá para cá eu escrevi, aí comecei a colocar poesias, depois artigos e depois comecei a colocar entrevistas também. Na elaboração do roteiro desta entrevista, eu tomei conhecimento de que o senhor entrevistou personalidades como, por exemplo, Luana Piovani e Nádia Haddad. Como elas são, assim, na interlocução, informalmente? Na verdade, a gente se surpreende com algumas pessoas, né?
A Luana Piovani é vista como uma pessoa mais difícil, né? De gênio mais forte, né? Mas ela foi super simpática, ela é muito firme nas propostas dela. E a Nádia, ela é jurada do programa do Silvio Santos. Ela é uma pessoa realmente muito inteligente, ela foi jornalista da Band e ela realmente tem uma espontaneidade muito grande. Para mim é gratificante. Não só ela, teve também o Derico, que era da banda, né, do Jô Soares. Várias pessoas assim. Recentemente eu entrevistei, a gente está em clima de Copa do Mundo, pelo que houve com a Argentina, né? O Ariel Palacios, que é da Globo News, Sport TV, que eu achei também um cara fantástico, porque a entrevista com ele, inclusive, foi ao vivo, pelo telefone. Ele lá de Buenos Aires, ele que telefonou para mim. Eu achei ele muito simpático da parte dele, assim, por conta, humilde, né? Sei. Por conta até porque ele estava muito ocupado, né, com toda essa turbulência, né? Eu acho que o próprio sobrenome de Luana Piovani, que é descendente de italianos, justifica esse temperamento forte dela, porque exatamente. A Itália é um país de emoções fortes. De emoções fortes, Já Haddad é um sobrenome árabe. Também o senhor falou tudo. É outra etnia, mas também de temperamento, digamos assim, mais emotivo possível. Mais equilibrado, né? Mais poético, mais equilibrado. Exatamente. Abordemos então, ela de Holanda, jornalista, escritor e também construtor civil. Abordamos a sua faceta de escritor. 49 livros. 49 livros. Realmente, assim, é um número que até surpreende a mim mesmo. Tudo começou com um livro chamado Quem é Ele? Justamente de poesias. Antes eu tinha participado de algumas antologias, as pessoas me chamavam para participar de antologias. Antologias poéticas? Antologias poéticas. Aí eu aceitei a primeira, fui aceitando e foi passando. Aí a editora Beco dos Poetas, que é de São Paulo, me fez uma proposta. Não, por que você não divulga seu primeiro livro solo, né? E foi o Quem é Ele, se chamava Quem é Ele. Só de poesias. E a partir daí não parou. Aí as pessoas me perguntam, né? Rapaz, mas quantos livros em pouco tempo, né? De 2009 para cá. Idade? Eu estou com 33. Um garoto. Mas, na verdade, assim, muita coisa eu tinha guardado. Então, a partir do que eu lancei o primeiro, os outros livros, algumas coisas eu já tinha tudo guardado, né? Por exemplo, um livro que eu fiz sobre a Copa do Mundo, eu já tinha toda a história da Copa escrita por mim, já guardada. Só fiz apenas divulgá-lo, né? Então, muita coisa eu tinha guardado. E outros eu fui fazendo com o passar do tempo, né? Essa brincadeirinha foi chegando a 49. E já tem mais uns 2 ou 3 aí quase prontos. E como é o seu modus operandi de escrever? Como o senhor encontra tempo para redigir tanto? Olha... Já que imagino que a construtora toma muito tempo seu. Toma um tempo, Na verdade, assim, para escrever a inspiração... O tempo é o seguinte, eu pego normalmente a parte da noite. Ou então, assim, eu costumo dizer que sempre quando eu dava plantões, quando eu trabalhava para com meu pai direto, né? Ainda trabalho com ele, mas trabalhava mais ativamente, né? Eu dava plantões nos apartamentos. E aí nos plantões você passa o dia todo esperando o cliente aparecer, né? Para fazer a venda, né? E enquanto não aparecia, eu ficava escrevendo. Também tem a parte da noite, que eu sempre aproveito e escrevo. E assim, eu não perco uma oportunidade. Uma vez eu estava visitando um parente que mora, o senhor falou Itália, né? Mora na Itália. Estava num trem, né? Pegando um trem lá de uma cidade para outra. E assim, comecei a escrever. Escrever. Eu acho que saiu quase um livro todo nessa viagem. Foram 10 horas de viagem. Interessante. O senhor gentilmente trouxe-nos algumas obras, das quase 50 que o senhor escreveu. Eu gostaria que o senhor dissesse em que consiste cada uma delas e a repercussão após a publicação. Por exemplo, Silvio Santos, o Mestre, o gênio da televisão mundial. Qual foi a importância? É o seu livro mais importante? O Silvio Santos é o livro mais importante pelo que o Silvio representa, né? Porque, assim, o do Silvio Santos, Heraldo, todo mundo, acho que o Silvio Santos é quase uma unanimidade, né, no país, né?
E eu digo, rapaz, eu vou fazer um livro sobre a história do Silvio, cara, ele merece, né? Porque assim, nós temos a mania de homenagear as pessoas, às vezes, quando elas morrem. Aí já é tarde demais, eu gosto de homenagear elas em vida, né? Eu digo, rapaz, eu vou homenagear o Silvio Santos. Só que eu não esperava muita repercussão, né? Eu digo, pronto, o livro vai ficar lá, muitas pessoas vão adquirir, porque gostam do Silvio e tal. Mas, para minha surpresa, teve a ligação do Silvio Santos para mim. Ele mesmo me telefonou, ele soube do livro através da internet, parece que foi a filha dele, Patrícia, que mostrou. E aí ele me ligou pedindo para que eu fosse até o programa. Isso aí, para mim, eu faço da escrita como um hobby, né? Foi gratificante demais. Por isso que teve a maior repercussão, né? Porque eu acabei indo ao programa. E, pessoalmente, ele é bem-humorado como ou é na TV, na telinha? Não, ele é super bem-humorado e assim, ele tem uma luz, um espírito de luz É um incrível. vencedor. Quando ele chega para gravar o programa, todo mundo, a própria produção dele, né, os câmeras, eles realmente, assim, você vê no rosto deles a alegria de estar do lado do Silvio Santos, que é realmente uma lenda, né, um mito. E esse segundo livro seu aborda os presidentes da República que o país teve, não é isso? Não, na Presidente, verdade, passado, presente e futuro da política brasileira. eu não mexo muito com política, não é muito minha área. Mas diante da turbulência que a gente está aí vivendo, né? Eu digo, rapaz, quem é que vai ser o futuro candidato, né? Os futuros candidatos a 2018, né? Como é que a gente vê o país assim? Eu acho que é importante a gente informar para a população os prós e contras de cada candidato, né? Então, no livro Presidente, eu procurei abordar os futuros candidatos a 2018, né? Bolsonaro, inclusive eu me encontrei com Bolsonaro, a Marina, o próprio Lula, se for chegar a ser candidato, todos os possíveis candidatos a 2018. Terceiro livro que o senhor trouxe, A Magia da TV Aberta. Só a TV aberta tem magia? A para assinantes, a fechada não tem? Não, todas as duas têm a magia, né? É porque, na verdade, esse livro aí, ele, digamos assim, é um volume 1. Eu pretendo fazer 3 volumes, que é a magia da TV aberta, estou revelando aqui em primeira mão o meu próximo, a magia da TV paraibana, e pretendo fazer a magia da TV a cabo. Mas nesse livro da TV aberta, eu fiz questão, e faço questão de dizer, não é porque eu estou aqui no seu programa, fiz questão de falar da TV Master porque pelo trabalho exemplar que ela realiza aqui na Paraíba, né? Eu coloquei Master, como um bônus, né, na sem verdade. falsa modéstia, a TV Master, apesar de ser uma TV para assinantes, não é fechada, é aberta para assinantes, concorre com as TVs abertas. Exatamente. Por exemplo, o programa carro-chefe da programação, que é o Conexão Master, mediado pelo presidente deste grupo de comunicação, Alex Filho, concorre em pé de igualdade com as TVs abertas às segundas-feiras à noite. Exatamente. Concorda comigo? Concordo. E uma audiência extraordinária, né? Outro livro seu, esse sim, repercutiu bastante. Teleton, a história. Esse é um lançamento, né? E está repercutindo Já porque... no anúncio do lançamento, eu percebi na internet que ele já está bombando. Exatamente. Por conta que o próprio SBT e a ACD me convidaram para ir lá ao evento, para assistir na plateia e talvez participar, entregar o livro lá. E assim, é uma causa que eu acho que assim, eu quis homenagear a iniciativa não só do Silvio, a gente sabe que foi o Silvio que trouxe aqui para o Brasil, mas principalmente lembrar de uma pessoa aqui que eu acho que é a primeira dama da TV brasileira, que foi a Hebe Camargo, né? Que infelizmente já se foi. Que infelizmente já se foi. Que pouca gente sabe, foi ela que trouxe o Teleton ao Brasil. Que ela que deu a ideia ao Silvio Santos, né? E eu conto essa história no livro. E também é uma homenagem também, que acabou que essa homenagem saiu no último dia que eu finalizei o livro, que foi o Jerry Lewis, né? O ator que criou o Teleton, que faleceu no último dia que eu estava editando o livro. Eu coloquei já como também uma homenagem a ele. Homenagem póstuma. Michael Jackson, o mito. Por favor, em que consiste? O Michael Jackson, ele... na verdade é uma cronologia, né? É um livro cronológico, toda a história dele, cronologicamente. Eu tenho visto muitos livros do Michael, desde que eu era novo, garoto, em que eles comentam um fato, comentam outro,
de forma meio bagunçada. E isso traz, Heraldo, ao público um pouco confuso. Por isso que até hoje se tem essa imagem do Michael Jackson, que ele mudou demais. Mas, na verdade, os livros eles publicavam as fotos dele, as imagens, com as datas trocadas, não na sequência cronológica. E na sequência cronológica, aí sim você vê a evolução dele, tanto visualmente, quanto na carreira artística. Então, o objetivo desse livro realmente foi colocar o Michael na sequência cronológica para mostrar os altos da carreira dele, os baixos que realmente todo mundo tem, e o artista que ele é, né, que foi considerado pelo Guinness Book o maior artista de todos os tempos. Né? Outra obra de suma importância, Planeta Mundo, o Atlas de todos os territórios. Em que consiste? O Planeta Mundo, eu costumo dizer que é o meu favorito, né? É o livro que eu mais gosto, porque esse também, até o Silvio Santos, ele mostrou no programa dele. Eu gosto muito desse programa porque vem até à tona o momento que a gente está passando, da região da Catalunha, por exemplo, né? Que está pleiteando independência, né? E existe a ONU, ela contabiliza 195, 197 países no mundo. Enquanto a FIFA, que é o segundo órgão, vamos dizer assim, do futebol, né, que é o segundo órgão que contabiliza os países, ela contabiliza 210 países. Os outros órgãos contabilizam 215. Então, assim, há uma dúvida, quantos países realmente existem no mundo? E nesse meu, vamos dizer assim, mini atlas, né, eu contabilizei 293 territórios, seja eles independentes ou que estão buscando a independência, ou praticamente independentes, né? E um dos destaques aí é a região da Catalunha, né? Que eu já coloquei no livro antes dessa polêmica e está aí pleiteando a independência, né? Mais uma obra relevante, os 150 maiores esportistas da história. Evidentemente, essa lista é encabeçada por Pelé. Exatamente, com certeza. O Pelé é o esportista do século, né? Esse livro até foi comentado lá no programa do Galvão Bueno, no Bem Amigos. E assim, essa lista é bem interessante também, Heraldo. Eu gosto de frisar porque, assim, quando eu estava fazendo a pesquisa desse livro, e mesmo antes de fazer a pesquisa, eu já observava isso, a gente tem muitas listas lá fora, americanas, europeias, que sempre puxam muito para o lado deles. Né? A lista americana, se você vê os 5 maiores atletas, normalmente eles não colocam nem o Pelé entre os 5 às vezes, ou não coloca... E colocam muito atletas americanos, atletas europeus. E na verdade, assim, não é desmerecendo os europeus nem os americanos. Eles com certeza estão também entre os melhores, né? Mas eu acho que é indiscutível que o Pelé realmente foi o atleta do século. E também, outra relevância nesse livro aí, é que atletas que não participaram de Olimpíadas estão no livro. Como, por exemplo, Bruce Lee. Pouca gente sabe, mas ele era um atleta, ele era um karateca. E ele está no livro como um dos melhores. Se não me engano, em um set de filmagens. Morreu no set de filmagem. Então, esse livro é bem interessante por conta disso. Não sei se o senhor lembra, só para concluir dele, que tinha um alpinista francês, o pessoal chamava ele de Homem-Aranha. Verdade. Que ele escalava os prédios, edifícios, né? É isso. Os edifícios, exatamente. E ele também está no livro, porque fazia ele não deixa... Em muitos filmes ele fazia um papel de cover. De cover. E ele não deixa de ser um atleta. Ele é um atleta, um esportista. Ele é muito preparado para isso, porque ninguém escala um prédio de 20 e tantos andares sem ter um preparo, né? E sem segurança nenhuma, né? Então essa lista ela engloba todos os atletas que participaram de Olimpíadas e os que não participaram. Essa outra obra, Ticabum. Na verdade essa obra aí foi em parceria. Não, foi em parceria. Ticabum é uma expressão que a saudosa Elke Maravilha usava. No programa de calouros, ela dizia quem tem o ticabum, né? Ela falava, né? E a Hebe também usou, a Carmen Miranda tinha uma música que falava um pouco, né, desse chamado ticabum. E foi uma parceria com o Waliston Menassi, que é um jornalista e colunista de São Paulo, de Votuporanga. Ele me deu a ideia do livro, ele disse: Eládio, por que você não faz um livro comigo com as personalidades de Votuporanga, região de São Paulo, regiões próximas, né? E pessoas que têm o ticabum, vamos dizer assim, aquele tchan, as pessoas que têm uma marca especial.
E aí eu aceitei, fiz esse livro, e inclusive lá a Câmara dos Vereadores vai me homenagear agora no final do mês, quando eu vou a São Paulo para o evento do Teleton, que para mim vai ser uma grande honra, né, estar sendo homenageado pela Câmara de Votuporanga. Eu quero até agradecer aqui pelo convite deles. Trailer. Thriller, na verdade, assim, era um livro que eu já tinha... Eu escrevo vários tipos, né? Poesias, contos de amor, contos policiais e também contos de terror. E aproveitando o videoclipe de maior sucesso de todos os tempos, né? Que é o Thriller do Michael Jackson, eu reuni os contos de terror que eu tinha e, coincidentemente, saiu um CD póstumo do Michael chamado Scream com músicas de terror. E aí eu aproveitei esse momento também, que eu já tinha pronto, e lancei o livro Thriller. O nome é em homenagem ao clipe, mas o livro em nada tem a ver com o Michael Jackson. Apenas contos de terror, porque também vem o Dia das Bruxas e tal, que principalmente os americanos, né, gostam de comemorar muito, né? 2 livros cujos exemplares o senhor não os trouxe aqui. Juliana e o livro sobre Romário. O livro do Romário foi um dos mais importantes, porque não deu para trazer, mas o Romário, assim, é uma figura polêmica, né? E uma figura muito querida no Brasil, polêmica e autêntica, né? Ele sempre foi assim. E o Romário, eu sempre realmente admirei ele desde a infância, não só pelo futebol, mas pelas atitudes dele. E agora ele entrou na política como senador, certo, recentemente, né? E eu tive a oportunidade, a honra de me encontrar com ele. Ele viu o livro. E eu até, Heraldo, fiquei com um certo receio, né? Eu digo, rapaz, o Romário, ele é meio marrento, né? Ele vai ver esse livro aí, ele não vai gostar. Será, assim, ele pode, né, falar alguma coisa e tal. Ele não tinha autorizado? Ele não tinha autorizado, né? E aí eu me encontrei com ele aqui, na Paraíba, num hotel. Conheci ele, mas ele foi super simpático. Ele disse, não, livro maneiro. O Romário é muito tranquilo. Ele tem esse jeito marrento que as pessoas falam, mas no fundo ele é um cara do bem, né? E ele gostou do livro e para mim foi uma grande honra, porque eu admiro muito o Romário, tanto como ex-jogador, como pessoa e agora como político também. Claro que ninguém é unanimidade, né, Heraldo? Todo mundo pode cometer na política um erro, outro, né, mas acontece. Mas ele realmente está se destacando bastante na política e merecia essa homenagem. Nós vamos exibir algumas fotos relativas ao seu trabalho, mas antes eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre Juliana, que foi citado no site Amazon. Tem o Juliano, quem é ele, no site do Amazon. Foi uma surpresa para mim também, né? Porque o site do Amazon, um site internacional, o mais conceituado de música, né? E de livros. E o Juliano é o nome da minha esposa, né? Dá até um beijo para ela. E o Juliana também são de poesias, né? Contos de romance. Não é um livro sobre eu e ela, apesar do nome, né? É um livro de poesias, né? Românticas. Claro que o nome é em homenagem a ela. E repercutiu por conta dessa questão do site do Amazon, né? Que colocou lá na capa do site, que foi uma surpresa para mim também, né? O livro está na capa do site da Amazon, quando eu abri, eu me surpreendi, né? Solicito agora à produção, ao diretor, mais especificamente, que solte as fotos relativas ao senhor para que o senhor as explique, por favor. Tá certo. Primeira foto. Sim. Isso foi em Barcelona. Eu estava falando agora da região da Catalunha, foi na TV espanhola, que eles me entrevistaram, falando sobre o livro lá do Romário. Certo. Né, eu falei rapidamente sobre o livro do Romário, porque o Romário jogou em Barcelona, né? É um mito lá. É um mito lá, né? E foi para mim muito gratificante, por ser uma entrevista internacional, né? Segundo a repercussão em jornal. Isso foi daqui, jornal União, né? Agora me falhou na memória o nome do jornalista. Peço até desculpa, mas falou na memória. Mas assim, foi... Esse título que ele coloca aí, o escritor das celebridades, foi uma brincadeira que o SBT fez. Sim. O SBT me mandou um e-mail, o fã-clube lá, que o SBT tem um fã-clube, né? Por causa do Silvio. E eles brincaram, né? Porque tem muitos livros com celebridades e tal. E disse, não, você é o escritor das celebridades, né? Aí
pegou, né? O pessoal começou Terceira a chamar. foto. Terceira foto, sim, a capa do Teleton. Essa é a capa do O senhor Teleton, já é. explicou. Que é uma parceria com o Waliston Menas, também, lá de Votuporanga, e com a Thaís Celentano, que é uma apresentadora da TV Rio Preto, em São Paulo. Certo. Aí o senhor com... Aí o Carlos Villagrán é o ator que interpreta o Kiko, né, do Chaves. Esse é o livro Obrigado, Chespirito, que na verdade já estava feito. Antes da morte do Roberto Gomes Bolanhos, que foi o criador do Chaves, né, esse livro já estava feito. E aí eu tive a oportunidade de me encontrar com o Kiko, entregar ele. Apesar do nome Obrigado, Chespirito, o livro fala sobre todos os personagens. Ídolos das nossas infâncias. Principalmente da sua. Esse foi incrível, né? Porque eu não imaginava nunca encontrar o Kiko. Certo. Aí, Esse é um projeto de um amigo meu chamado Yuri. Você vê até na foto, uma das fotos ali é o Bruno Sacauê, o apresentador do TV Cabo Branco, né? Que é grande amigo da gente. Esse é um projeto, na verdade, dele, do Yuri. Cena por um brasileiro. E assim, a gente tem que destacar, Heraldo, uma obra dessa. Ele está fazendo um trabalho lindo e eu estou participando também dessa obra. O Ayrton Senna dispensa comentários, né? É um mito aqui no Brasil. E esse livro está sendo divulgado em todo o planeta. Inclusive, vai ser o lançamento agora, no final de outubro para início de novembro. E para mim está sendo um projeto sensacional. O Valdones está participando, várias pessoas estão participando aí desse projeto. Outra foto. Aí, Galvão Bueno. Esse é o Galvão. O Galvão, na verdade, foi outra surpresa para mim também. Foi no programa Bem Amigos, ele teve acesso a esse livro da Fórmula 1, da história da Fórmula 1. O Galvão Bueno sempre gostou muito de Fórmula 1. E até aí tudo bem, né? Ele tirou a foto, a produtora dele me mandou a foto, mas ele falou do livro no ar. E para mim também foi uma das maiores honras, porque o Galvão é outro mito consagrado aqui da televisão ícone, né? E ele foi muito simpático mesmo. Ele até falou no ar, ele disse, não, eu faço questão de mandar a foto por esse livro e tal. Ele realmente dispensa comentários aí. Mais e uma foto. Esse livro da Fórmula 1 conta toda a história, né? Certo. Aí o Romário, né, no encontro que eu tive com ele no hotel, antes da cirurgia, né? Que ele fez uma cirurgia bariátrica, né? Antes da cirurgia. E como eu falei, o Romário... Porque o senhor falou um negócio certo no início. O carioca, ele tem um jeito bem tranquilo, né? Então o jeito do Romário falar, às vezes, parece arrogante. Tem jogo de cintura. Mas é o jeito dele falar. Ele não é arrogante em momento algum. Parece ser boçal, mas não é. Não é. Quem falou uma coisa sobre isso foi o Cristiano Ronaldo. Ele diz, na verdade, eu não sou, digamos assim, boçal. Na verdade, eu tenho autoconfiança. Se eu não acreditar em mim, exatamente, se eu não acreditar em mim mesmo e o Romário é nessa linha, quem vai acreditar? Né? Mais uma foto com o Silvio. Aí com o Silvio, ele está com o livro dele e com o livro do Planeta Mundo, né? Que ele mostrou. Esse é o Tica Tica Boom, né? Essa aí é uma foto da cidade de Votuporanga, mas apesar da foto, é como eu falei, o livro engloba não só a cidade de Votuporanga, mas também pessoas que se destacam no meio, né? Aí o Jair Bolsonaro, né, o candidato a presidente, 2018, eu pretendo me encontrar ainda com todos os candidatos, ou a maioria, né? E o Jair Bolsonaro foi o primeiro, vamos dizer assim. Cabrini. Aí é o Roberto Cabrini, né? Jornalista que, para mim, acho que é o top do jornalismo aqui no Brasil, porque ele tem muita ética, muito investigativo, né? E ele que descobriu esse negócio do PC Farias, né? Acho que o senhor lembra bem, né? E ele está com o livro do presidente. Certo. Esse aí é o Lavelle Smith. Ele foi o principal dançarino do Michael Jackson e atualmente é coreógrafo da Beyoncé. E eu tive a oportunidade de me encontrar com ele, foi aqui em João Pessoa, inclusive. Ele veio dar uma palestra e pude entregar o livro a ele. Eu tinha dois objetivos, né? Entregar o livro a ele e entregar alguém da família Jackson, né? Um dos irmãos, né? Já que o Michael não está mais entre nós. E pude conseguir entregar ao Lavelle, né? Aí? Isso foi a Débora Falabella. Foi uma das poucas entrevistas que eu fiz na hora com a pessoa, né? Foi uma das poucas entrevistas.
Esse foi um título que eu recebi em 2013, de membro da Academia de Literatura e Artes de Fortaleza. Acho que para mim foi a maior honraria essa daí. Certo. Realmente foi para mim uma grande honra, né? Isso Danilo Gentili, é como eu falei para o senhor, eu escrevo todos os estilos, né? E tem um livro meu erótico, de contos eróticos, e não podia ser para melhor programa, né, do que o do Danilo Gentili, que é de brincadeira e tal, né? Foi mais como uma brincadeira mesmo que eu mandei para ele, né? E tá em negociação uma possível participação lá com ele. Eládio Holanda, jornalista e escritor laureado, gratíssimo pela sua presença, plena de entusiasmo pela cultura nacional. E com a sua autorização, eu estendo esse agradecimento a todos os telespectadores, convidando-os para assistirem na próxima quarta-feira, a partir das 16 horas, outro Tribuna da Mente.